Hoje, no Automove, você vai entender como funciona a nova lei seca e os resultados que ela tem mostrado. Custom. Conheça como surgiu esse conceito de modificação de carros com um dos maiores customizadores do Brasil. E ainda a cobertura do Superbike Brasil, o maior evento de motovelocidade da América Latina, direto de Interlagos. E o programa de hoje começa dando um alerta aos motoristas. Bebida e direção nunca combinaram. E é por causa disso que a Polícia Rodoviária Federal faz valer a tão famosa Lei Seca. A lei foi modificada no começo desse ano e ficou um pouco mais pesada para quem for pego dirigindo após ter bebido. Mas e aí, será que a nova lei tem dado resultado? É o que você confere agora. O Brasil hoje figura como um dos campeões mundiais em acidentes de trânsito. E visando esses números, houve a revisão da já imposta Lei Seca. Com tolerância zero e muita polêmica, vamos abordar agora o que realmente mudou. Bom, basicamente a principal mudança que a gente teve com essa nova lei é que antes você precisava que o condutor fizesse obrigatoriamente um teste de alcoolemia, seja ele bafômetro, seja ele um exame de sangue, e desse teste havia um índice mínimo que ele tinha que ser alcançado para que houvesse a prisão. A nova lei, ela acabou com esse índice mínimo para prisão. Então, se você, na lei antiga, tivesse, por exemplo, um motorista completamente alcoolizado, alguém que não conseguisse falar, que não conseguisse andar, e ele se recusasse a fazer tanto o exame de sangue como o exame do bafômetro, você poderia até levá-lo ao médico legista, mas você não ia conseguir a prisão dele porque o médico legista poderia dizer, ele está bêbado, mas ele está bêbado quanto? É 0,1, 0,2, 0,3, não tinha esse índice. A lei nova acabou com esse índice. Então, se a pessoa se recusa a prestar os exames, os testes, o bafômetro ou o exame de sangue, o médico legista ou mesmo o policial, através do registro de imagens e de prova testemunhal, em critérios que já foram definidos, você pode conseguir configurar o crime de dirigir alcoolizado. Você não precisa mais necessariamente de um teste de alcoolemia. E se a Lei Seca passou por mudanças, a atuação das autoridades policiais se manteve intensiva e a abordagem não sofreu alterações. Apenas, claro, em casos de comprovação da embriaguez por parte do condutor. O procedimento da PRF, ele não mudou com a nova lei. A gente continua fiscalizando da mesma maneira que a gente fiscalizava com a lei antiga. Ou seja, a gente faz uma abordagem normal, lógico, verifica toda a segurança do ambiente, e aí é oferecido, em todas as nossas abordagens, a gente procura oferecer o teste do bafômetro. Porque mesmo no motorista que não está alcoolizado, isso é uma medida educativa. Aquele condutor que soprou o bafômetro uma vez, ele vai se lembrar daquilo. A gente dá até o bocal do bafômetro descartável para ele levar para casa, porque aquilo serve como uma medida educativa. Ele vai falar para os outros, olha, eu fiz o exame do bafômetro e me pararam e tal. Então ajuda a disseminar essa aplicação da lei. E se todas as campanhas de prevenção a acidentes de trânsito ainda não resultaram na consciência do motorista, com certeza o peso da multa no bolso fez com que ele pensasse 2 vezes antes de beber e dirigir. A multa aumentou bastante o valor, né? Praticamente dobrou, está com mais de R$ 1.900 aí o valor da multa, que é para realmente desestimular o cidadão ao hábito de dirigir alcoolizado. Eu digo hábito porque é um hábito, as pessoas ainda não estão convencidas de que a lei vai pegar, e tem isso no Brasil, da lei pegar ou da lei não pegar. Então as pessoas, a gente tem trabalhado com esta multa e a imprensa tem colaborado muito divulgando isso, porque esse valor da multa é que também vai ajudar ao cidadão diminuir esse hábito, ou reduzir ou parar com esse hábito de dirigir alcoolizado. E de fato, investigador, mudou as estatísticas quanto aos acidentes depois da implementação da lei nova? Realmente mudou? Diminuíram os acidentes? Como que está? Tem reduzido. Da mesma forma que quando foi implantada a lei seca original, houve uma redução drástica logo no início do nível de acidentes e principalmente do nível de mortos e feridos no trânsito. Isso aconteceu também com essa nova lei seca. E o que a gente está fazendo agora é justamente o que eu te disse, a gente está trabalhando para fazer a lei pegar. Por que as leis não pegam? Porque você implanta uma lei nova e você não tem fiscalização. O jeito da gente melhorar o nosso país é que essas leis, que são feitas com muito boa vontade, nem sempre são perfeitas, mas são feitas com muito boa vontade. Então a gente, como órgão fiscalizador, como órgão policial, a gente está se esforçando para que isso funcione e para que as pessoas entendam o funcionamento da nova lei. A principal
missão da Polícia Rodoviária Federal não é fazer multas, não é autuar a pessoa, não é prender o cidadão por estar alcoolizado. É tentar educar esses motoristas no dia a dia, fazendo essas fiscalizações rotineiras e diárias, mesmo com quem não tem o menor indício de estar alcoolizado, para tentar, através dessa ação educativa, reduzir e fazer as pessoas compreenderem que se beber vai ser flagrado e aí pode até ser preso. E fica aí o alerta, se beber, não dirija. E agora o Automove vai dar uma paradinha, mas daqui a pouco você confere. Custom Car. Saiba como tudo começou e conheça algumas verdadeiras obras de arte. Surgido no período entre guerras, com o Hot Rod deu-se início à ideia de ter carros modificados, criando assim um legado para outras modalidades, como o Muscle Car ou o Custom Car. E é sobre esse assunto que a equipe do Automove foi conversar com Alexandre Benevides, um dos maiores customizadores do Brasil, que já teve projetos de destaque até na terra do Tio Sam. Nascido no período pré-Segunda Guerra Mundial, o Hot Rod é considerado promissor do que se divide hoje em diversas categorias de customização. E quem nos conta essa história é Alexandre Benevides, proprietário da Hot Company Brasil. O conceito Hot Rod surgiu principalmente após a Segunda Guerra Mundial, onde os jovens americanos retornavam e o pessoal tinha visto muitos carros europeus, né, no período que eles ficaram na guerra. Durante os 4, 5 anos e eles viram muitas carrocerias de carros diferentes, principalmente os carros ingleses, né? E eles, quando retornaram para os Estados Unidos, a maioria deles não tinha grana tal para estar comprando um carro. O país ele vivia de uma certa forma numa crise pós-guerra. Então, basicamente, eles usavam carrocerias de Ford de 1932, né? A guerra foi em 1940 até 45, né? E eles utilizavam os carros da seguinte forma: eles utilizavam o motor V8, né? Preparavam os carros em suas casas. Até então, começaram a surgir grandes preparadores de empresas de renome que existem no mercado até hoje, né? E na ocasião eles preparavam esses carros a fim de tirar racha, literalmente era tirar racha no deserto ou em estradas, né, que a polícia não estava ali presente, né? E a característica desses carros que era? Aliviar o máximo de peso desses carros. Então utilizava-se um Ford 32, né? Tiravam os paralamas, removiam os paralamas dianteiro, traseiro, os estribos, né? A parte de capô também tiravam. Então ficava basicamente o corpo do carro, um chassi com 4 rodas, né? Um motor V8, que eles preparavam praticamente isso em casa, né? E um radiador. E se o mercado americano é predominante em relação à customização, o consumidor brasileiro já enxerga com outros olhos esta verdadeira arte, que em todos os projetos envolve um bom tempo e dinheiro. O cliente, quando praticamente uma boa parte dos clientes, quando chegam à nossa empresa, ou qualquer outra empresa desse mercado, desse ramo, uma boa parte dele já tem uma ideia fixa do que ele quer, né? Mas ele não tem a mínima ideia de como fazer isso. Eu tenho clientes que chegam até mim com a miniatura de um carro e falam: cara, eu quero isso é o meu sonho, só que eu quero um desse de verdade. Como eu também tenho clientes que chegam para mim, cara, meu pai tinha essa caminhonete, ele começou a empresa dele com esse carro
e, puxa, isso ficou no passado e hoje eu tenho condição de ter um carro desse, só que eu queria ter um carro desse modificado, um hot rod ou um custom, o que você pode fazer para mim? Então, uma boa parte, eu acredito que 50% dos meus clientes que chegam até mim, realmente 50% até mais, 50%, 60% dos meus clientes, ele tem uma ligação direta com o carro que ele vai fazer. O valor agregado do carro já não importa mais, não importa quanto ele vai gastar. Ele quer realizar o sonho dele. Então é bem interessante, assim, realmente você tem pessoas ligadas direto ao carro por meio de laços de família, mas como você também tem pessoas que chegam até você assim, querendo realizar um sonho hoje. Pô, eu vi esse carro quando eu tinha 20 anos de idade e tal, eu acho bacana, dá para fazer, não dá? E aí acaba fazendo o carro. Dentre a coleção de projetos executados na Hot Company Brasil, alguns ganharam destaque internacional, inclusive no forte mercado americano. É o caso dessa Suburban 1948, que possui o que há de mais sofisticado, ou ainda este Ford Mustang, que surge para ser um verdadeiro supersônico. Bem, aqui na empresa a gente já fez vários projetos, para ser bem sincero, eu já perdi a conta de quantos carros a gente já fez. Mas obviamente que existem alguns carros assim, diferenciados, com algumas histórias interessantes, né? Principalmente esse carro que está aqui atrás, que é uma Suburban 1948, acredito até hoje é o carro mais complexo que eu fiz, pela quantidade de modificações empregadas na carroceria, complexidade do projeto. É um carro que demorou mais de 3 anos para mim fazer, é o carro que ficou mais tempo aqui na minha empresa, assim, a nível de mão de obra para a finalização do carro. Em contrapartida, eu posso dizer que é um carro único até no mundo, porque ele é um carro extremamente diferente do que era, da forma que ele nasceu, mas ao mesmo tempo mantém todas as características, que é uma das grandes sacadas do universo de customização, você modificar sem agredir a característica original do carro. Outro carro muito interessante é um Mustang, que é o codinome Supersonic, que na realidade é um carro que já está comigo há algum tempo sendo feito. Eu, de uma certa forma, uso ele até como cobaia dos meus projetos. Eu sempre estou introduzindo novas peças ou modificações nesse carro, mas ele está sendo finalizado agora. Mas é um projeto muito interessante, assim, diferenciado do que existe no mercado aqui do Brasil. Um carro bem bacana. São verdadeiras obras de arte. A gente gostaria de agradecer a Hot Company Brasil pela entrevista e parabenizar pelo trabalho. E quem quiser saber mais sobre eles é só acessar o site que está aqui na tela. E agora vamos dar outra paradinha, mas não saia daí, porque daqui a pouco tem muito mais adrenalina e velocidade no Superbike Brasil. Está na hora de parar com a violência no trânsito. Está na hora de parar com as mortes de nossos jovens e crianças, vítimas de acidentes nas ruas e estradas. Parar de dirigir em alta velocidade. Parar de dirigir depois de beber. Parar com a falta de respeito no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. E chegou a hora de acelerar sobre duas rodas. A equipe do Automove esteve na última etapa do Superbike Brasil, um evento de motovelocidade que reúne os melhores pilotos e as melhores motos. Esses pilotos chegam a quase 300 km por hora. E então, vamos à matéria direto de Interlagos.
Superbike é o maior campeonato de motovelocidade da América Latina. E não contente em ser o maior, esse ano ampliou suas estruturas para comportar o grande número de inscritos. Nessa etapa nós estamos beirando os 300 pilotos. Estamos com 270 pilotos e sempre aumentando. A gente já está encontrando alguns problemas pontuais como box, mas a gente está juntando, a gente está conscientizando os pilotos. O campeonato é enorme, é grande, é o maior e a gente está aqui para dar um jeito em tudo e levar para a pista essa grandiosidade do evento. Os campeonatos de Superbike mundo afora são os que mais crescem e atraem mídia, público e fãs. Afinal, é muito mais divertido ver a mesma moto que circula nas ruas correndo a 300 km no autódromo. É importante entender o que é a Superbike. A Superbike no mundo são as motos à venda nas lojas, 1000 cilindradas. Então, por exemplo, a Kawasaki ZX-10, que qualquer um pode comprar, é a moto que eu corro. É claro que aqui ela sofre melhorias, adaptações, mas é o mesmo bloco, o mesmo motor, o mesmo quadro, a mesma balança, é a mesma estrutura. Eu sou o piloto no Brasil, o Tom Sykes, que é um inglês, corre no Mundial, mas é a mesma moto, a gente troca informações, isso é a categoria Superbike. A gente tem uma equipe de mecânicos que trabalha ali desenvolvendo as motos e a gente pega a moto com a configuração de rua e tenta tirar o máximo dela aqui na pista. Isso aqui além de ser um evento muito bacana para promover a marca e tudo mais, é muito legal para a gente desenvolver a motocicleta tecnicamente. Então a gente testa aqui algumas soluções interessantes que depois podem até ser levadas para a fábrica para aprimorar alguma coisa na motocicleta. E é no templo chamado Autódromo de Interlagos que ocorre a principal etapa do Superbike Brasil. O evento traz todos os tipos de pilotos, incluindo profissionais, pró-amadores e amadores. Na categoria principal, a Superbike Profissional, é onde se localizam as estrelas do evento, que se traduzem em nomes como Danilo Andrick, Wesley Gutierrez, Maico Teixeira e Cachorrão. Nós temos, a maioria das etapas são aqui em São Paulo, mas temos também Santa Cruz, teremos Curitiba, que é um misto para variar os pilotos, para analisá-los em situações diferentes. Aqui em São Paulo o circuito já é um circuito mais misto, Curitiba já é um circuito que é mais alta, que tem uma reta de 1 km de comprimento, que as motos despejam potência total e atingem uma velocidade bem alta. Além de uma moto potente e um ótimo preparo físico, os pilotos utilizam de acessórios e itens de proteção específicos para a modalidade. A gente usa um pneu que é homologado para uso em rua da Pirelli, que é o Diablo Super Corsa, que ele é absurdamente aderente. E isso é que permite a gente inclinar tanto e tão rápido. Às vezes os amadores olham fotos e falam como é possível. É porque boa parte é o equipamento. E a categoria de estreante, o que precisa numa moto de estreante? As condições básicas para que o piloto possa ter segurança? Sim, ele tem que ter, basicamente, o estado dos pneus tem que estar em bom estado, retirar retrovisor, retirar piscas, coisas que pode quebrar na pista e colocar outros pilotos em perigo. Pedaleiras tem que ser retirada, coisas que pode trazer risco para outros pilotos. E se você gosta de velocidade, mas prefere ficar do lado de fora das pistas, o Superbike é um evento aberto ao público e que permite ver essas máquinas de perto. Quem quiser informações sobre arquibancada, camarote, a gente tem um camarote bem legal, com visitação aos boxes, para ter o contato, para sentir a adrenalina de perto, para ver as motos passando no muro a mais de 200 por hora e para estar tirando foto com os pilotos também. Arquibancada também, a gente tem sorteio de equipamentos, sorteio de motos, é bem legal, é bem interessante para vir, para conhecer e para se apaixonar pelo esporte.
próximo programa, você confere uma entrevista exclusiva com José Luiz, o famoso cachorrão, piloto de motovelocidade da equipe Honda Racing. Não percam! E o Automove está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos assistiram no primeiro programa e que curtiram a nossa fanpage. E se você ainda não curtiu, o link está aqui na tela. Bom, galera, é isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau! Se você quiser assistir o nosso primeiro programa, clique aqui e se inscreva no nosso canal.